E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, escrito lá por Mateus, no capítulo 25, versículo 15. E Emmanuel vem descrevendo sobre esse tema, começando falando o seguinte: melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Antes de entrar no texto propriamente dito, nós podemos analisar essa pequena frase como sendo o que a gente precisa fazer e não está fazendo para nossa própria evolução. O que a gente tem que fazer? Se melhorar. Como que as coisas vão mudar em nossa volta, na nossa vida, em nosso retorno, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, se não for através da nossa melhora, da nossa reforma íntima, do nosso esforço de crescer. E é o único caminho para a evolução. Eu preciso conhecer, preciso aperfeiçoar esses meus conhecimentos, e para isso eu só vou conseguir fazer isso através do meu esforço em me melhorar também. E continua Emmanuel: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvistes que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te perdas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sinos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, essa parábola nós já lemos várias vezes, já interpretamos várias vezes, e nós vemos nisso tudo aqui que qual foi o resultado dessa história toda? Aquele que recebeu lá 5 talentos, ele duplicou o que recebeu, trouxe lá para o Senhor os 5 mais 5. Aquele que recebeu 2, eu acho que eram 2, né? Duplicou seus talentos, trouxe em dobro aquilo. Aquele que tinha recebido apenas 1, simplesmente não fez nada, ficou com medo, não prosperou, não foi em frente, não usou aquele talento para ser multiplicado. Quando Deus nos criou, já nos criou com esses talentos. Só que eles vão se desenvolver à medida que a gente vai se melhorando, à medida que a gente vai progredindo. E à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, maior também será a nossa responsabilidade, né? Como cristãos, como seres divinos, e o nosso dever é trabalhar esses talentos que estão latentes dentro de cada um de nós, dados por Deus, de forma que eles se dupliquem, tripliquem e tudo mais. E o que a gente faz? Na maioria das vezes, a maioria de nós temos esses talentos, mas nós escondemos.
ou com medo, com insegurança. Quantas vezes nos é dada a oportunidade para servir e a gente deixa passar essas oportunidades? A gente tem, às vezes até tem vontade, mas nós somos ainda muito fracos, muito inseguros. A gente tem medo de tudo, né? Tudo aquilo que a gente não conhece. E assim a gente vai levando a vida e vai deixando esses talentos morrerem dentro de cada um de nós. E o que são esses talentos? São o amor, a bondade, a caridade, a esperança. São dádivas que estão dentro de cada um de nós e que não são trabalhadas na nossa vida diária. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, aquelas oportunidades são dadas a cada um de nós conforme eu tenho a capacidade de servir, de usar, de ajudar, de pôr na vida prática. Um exemplo da mediunidade ativa. Cada médium tem um dom específico, uma capacidade específica. Tem médiuns que já podem ter a capacidade de falar direto com os espíritos, podem ouvir, ver, transmitir aquelas mensagens. Já tem outros que não é permitido isso, porque ele ainda não amadureceu o suficiente para entender realmente esse dom. Ele iria ficar com medo, iria ficar assustado, iria ficar sem saber o que fazer. Então, conforme a gente vai amadurecendo, esses dons vão aflorando dentro de cada um de nós. Então, melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Somente através disso, nós vamos sair desse miasma que a gente vive, acomodado, e vai conseguir crescer. Então, no íntimo de cada alma está depositado esse germe de todas as faculdades que nós temos, inerentes ao ser humano, e de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de trazê-las a frutificar pelo quê? Pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então, como esses talentos estão dentro de nós, é nossa obrigação, nosso dever, fazer com que isso se multiplique. Mas e nós, será que a gente está realmente se esforçando para fazer isso? Nosso esforço é para estudar, nosso esforço para colocar na prática esses ensinamentos, nosso esforço para fazer nosso evangelho, tudo mais na nossa vida, né? A gente está fazendo algum esforço para crescer moralmente, para mudar o nosso eu interior. Então, tudo isso é chamado a atenção nessa parábola. Então, ela exprime o quê? Os deveres que nos cabem na ordem material, moral e espiritual. Então, à medida que a gente vai colocando esses talentos, desenvolvendo dentro de cada um de nós, nós vamos modificando tudo que tem dentro de nós para melhor. Até à medida que enquanto eu estiver me esforçando, procurando entender mais, então vou entrar nesse caminho da evolução. Nós somos todos filhos de Deus. E para Deus existe privilégio? Um merece mais que o outro? Um é mais querido? A gente vê nas nossas casas, nossos lares mesmo. Existem filhos que mereçam mais que os outros? Não, todos têm o mesmo merecimento. Embora a gente, olhando assim de uma forma geral, tem aquele que é mais carinhoso, que é mais aconchegado, mas em termos de merecimento, a mãe cria todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. O pai, da mesma forma, cria todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Imagine Deus com relação a nós. Deus vai dar privilégio a um ou a outro, né? Então, não há privilégio nem exclusões para o Pai, que reparte seus dons com todos igualmente. Ou seja, cada um de nós somos donos, somos proprietários de todos esses talentos. O problema é que cada um de nós vai desenvolvendo esses talentos, alguns de uma maneira muito lenta, outros
ficam acomodados, não fazem nada, não se mexem. A gente, quando fala disso, a gente lembra daquela senhora lá do nosso lar, né? Que queria visitar a família, a gente já está comentando em outros estudos, e infelizmente não foi permitido naquele momento porque nenhum esforço ela fazia para se melhorar. Não era nem questão de ter que trabalhar dentro do nosso lar, de ter que ajudar, de ter que curar, mas era a reforma íntima que não tinha sido feita de forma alguma. Não tinha havido nenhum esforço para trabalhar, para ajudar, para colaborar naquele lá, naquele período que ela esteve lá, e automaticamente não teve o merecimento que ela achava que tinha, né? Da mesma forma, nós fazemos aqui também. Nós queremos que Deus nos dê tudo, que não falte nada, que não falte o pão de cada dia, mas nós não nos esforçamos para merecer isso, né? O que que a gente faz para merecer esse amor de Deus dentro de cada um de nós? O que cabe assim a cada um de nós a responsabilidade de quê? De desenvolver, de multiplicar esses talentos, trabalhando não é para Jesus, não é para Deus, não é para nós mesmos, para o nosso progresso, para a nossa própria evolução. Esse trabalho, esse esforço que nós fazemos, primeiramente, ele vai ajudar a mim. A caridade que eu faço ao próximo, o primeiro beneficiário com a caridade sou eu. Depois é que ela vai para o próximo, que aquelas vibrações, aquele amor, aquela bondade, ela passa primeiro por dentro de mim. Depois é que ela vai atingir, vai chegar ao próximo. E é assim que a gente precisa colocar isso na nossa mente. E a gente ainda, infelizmente, luta para não fazer isso, né? Trabalho é o quê? Sinônimo de esforço. E o esforço é sinônimo de luta. Não vai deixar de... não vai faltar na nossa vida a luta. Não vai faltar o momento para trabalhar. Não vai faltar a oportunidade. Nós é que temos que estar atentos a todas essas oportunidades que vêm e nos esforçar para colocar isso na prática no nosso dia a dia, nos esforçar para nos melhorar, nos esforçar para sermos úteis a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Então, a cada impulso na direção do bem, cada esforço que eu faço em direção ao bem, eu vou adquirir gradativamente maior fortalecimento e que vai me impulsionar na busca de um ideal maior. Dessa forma, eu vou conseguir sair desse beabá, vou conseguir caminhar com passos mais largos e mais firmes. Deus nos deu os dons, esses dons dentro de nós, esses talentos estão dentro de nós, mas cabe a cada um de nós usar da forma que eu acredito que seja melhor. É onde entra o livre-arbítrio que muitas vezes nós usamos de forma errônea. Por quê? Não é nem porque a gente seja mau, não é nem porque a gente seja perverso, é porque não conseguiu entender qual é a nossa missão na Terra, qual é a nossa função, qual é o nosso objetivo, qual é a oportunidade que Deus nos deu de estar reencarnando aqui, né? Quando a gente conseguir entender isso, colocar isso na nossa vida, aí sim a gente vai começar a crescer para o progresso. Então, esse trabalho ele é cíclico, ele envolve toda uma certa engenhosidade que a gente tem que estar envolvido nisso. E na proporção de novos estágios alcançados, ou seja, novas encarnações, novas oportunidades que a gente vai alcançando, a gente vai tendo uma visão maior de novos campos, novas perspectivas que vão se abrindo aos nossos horizontes e que se tornam mais atraentes e mais lógicos. À medida que a gente vai adquirindo maior conhecimento, a gente vai tendo uma visão mais ampla desse universo infinito que é o amor, que é a caridade, e as coisas vão tendo mais sentido na nossa vida. O porquê, a compreensão do sofrimento, a compreensão da dor, a compreensão das necessidades que todos nós passamos e tantas outras coisas que nós
ainda não compreendemos. Nós até aceitamos a dor, o sofrimento, a desordem, mas a gente entende isso realmente? Não, porque se a gente entendesse, a gente não ficaria com mágoa dentro do coração, não ficaria com rancor, não ficaria com ódio, né? Porque a gente não consegue ainda compreender essa diversidade de situações de cada um de nós. E cada conquista feita será um passo à frente para alcançar novos horizontes. Então, com a medida que nós vamos nos melhorando, vamos dando conquistando mais uma fase da nossa vida, vão se ampliando esses horizontes. E a gente vai adquirindo mais força, mais firmeza. A estrada é longa. E a gente vai percorrer o quê? De passo a passo, aquela coisa. Mas a gente tem que saber disso, contando sempre o quê? Com a ajuda, incentivo, entusiasmo de entendimento das finalidades que propiciam tudo isso. O porquê da gente ter que fazer tudo isso, né? Alternadamente, nós construímos e quebramos algemas. Então, olha como a nossa vida. A gente não só quebra as algemas, mas a gente também constrói. Isso tudo vai conforme o nosso desenvolvimento moral. E a gente tem que estar sempre atento a essas coisas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou usando esses talentos de uma forma justa para mim, para o próximo, para todos que estão à minha volta, para a própria espiritualidade, para o desenvolvimento do nosso planeta? A gente falando assim, parece que é uma coisa muito grande. Quando a gente fala de desenvolvimento do planeta, desenvolvimento próximo, desenvolvimento nosso, mas é o quê? É uma coisa que a gente sabe que demora, sabe que é lento, mas tem que ser feito. É o passo a passo do nosso dia a dia. É aquela gotinha do oceano que a gente acha que não vai fazer nenhuma diferença. Mas aquela gotinha, se eu não coloco lá, é uma gotinha a menos. E ele é criado de gota em gota. Então, faz a diferença, por menor que seja o nosso passo, por menor que seja o nosso esforço, mas vai fazer diferença. A lei de progresso, lei natural e divina, ela oferece os meios que a gente precisa e que merece para, através do esforço e trabalho, fazer eclodir, fazer sair, fazer as perfeições que estão latentes dentro de cada de nós e dentro de cada um de nós. Ou seja, essa lei, ela é universal, ela é de natureza divina. E ela é o progresso que está latente dentro de cada um de nós. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma ou outra. A pena é que muitos de nós escolhem isso pela dor. E aí o tempo que a gente perde aqui, passando por sofrimento, por tristeza, desilusão, quando a gente podia estar mais conectado com o alto. Que quando a gente está nessas situações, a gente nem consegue ter contato nenhum com o alto. Não consegue ter contato com as vibrações boas que nos envolvem, porque no dia a dia nosso, nós estamos envolvidos em todo tipo de vibrações. Tem as boas, tem as ruins, mas quando eu estou conectado, ou me esforçando para me conectar com as boas vibrações, aquelas ruins que estão do meu lado não vão me afetar. E eu tenho que ter conhecimento disso, porque senão eu vou me envolver da mesma forma. A minha maneira de me expressar, a minha maneira de me apresentar, de falar, minha maneira de opinar na vida do cotidiano, tudo isso vai fazer uma grande diferença. Então, os talentos, eles são oferecidos. O que nós estamos fazendo? Estamos multiplicando, estamos armazenando, estamos colocando esses talentos debaixo do travesseiro, ou o que cada um de nós está fazendo, né? Depende o quê? De cada um fazer com que esses talentos cresçam, deixem de ser inoperantes e sem frutos, que é o nosso objetivo, tornar esses talentos operantes e que frutifiquem. Cada um de nós é dado o talento e cabe a nós fazer o bom uso deles. A multiplicação desses talentos, ela será o quê? Uma consequência natural do trabalho
que renova e de sentimentos elevados que engrandece, renovando no começo de uma forma lenta, mas numa velocidade que tende sempre a crescer à medida que nós vamos nos esforçando, à medida que nós vamos tendo uma consciência maior desse nosso objetivo, do que nós temos que fazer. A estrada é longa e quando faz isso, a gente faz com certeza de que vai estar sempre contando com a ajuda divina. Toda vez que a gente se esforça, procura trabalhar no bem, a gente pode ter a certeza absoluta que as forças divinas estão do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a força que a gente precisa para continuar. Então, o que precisa? Estudo, reflexão, esforço, trabalho, justiça e amor, que são a base para cada qual se colocar nas trilhas da evolução, dinamizando esses talentos, abrindo esses talentos, colocando esses talentos na vida para ajudar ao próximo, para ajudar a nós mesmos. Então, é através de tudo isso que a gente precisa estar firme, através desse sentimento de amor, desse sentimento de caridade, de poder ser útil ao próximo, ser útil à vida em si, né? É o que a gente precisa acordar para essas verdades. Despertar dentro de cada um de nós esses talentos que estão adormecidos, porque na medida que a gente vai vendo aqui, nós ainda não conseguimos desenvolver muita coisa dentro de cada um de nós. Nós estamos trabalhando nisso, estamos nos esforçando, procurando estudar, procurando entender um pouco mais, mas precisamos ainda nos esforçar um pouco mais. Precisamos ainda procurar sentir esse Deus com mais firmeza dentro de nossos corações, fortalecer a nossa fé e procurar ter a certeza que nunca estaremos sozinhos. Vai ter sempre alguém a nos auxiliar, a nos guiar, a nos impulsionar para que a gente possa desenvolver esses talentos que ainda continuam latentes dentro de cada um de nós, mesmo depois de tantas reencarnações aqui nesse sistema solar, né? Que a paz de Deus esteja com todos nós. Então, esse tema de hoje, eu acho que ele toca fundo em todos nós, né? Melhorar para progredir, é uma coisa que compete a cada um de nós, independente, né, de qualquer coisa. E assim, tentando passar a mesma ideia, mas só com palavras diferentes, eu queria pegar um pouquinho de uma parte do texto que foi a que me chamou mais a atenção, que me tocou mais profundamente, porque não só pelo momento presente, né, individual, mas assim, quando a gente observa também o coletivo, a gente vê que a gente está muito nessa sintonia, né? Essa parte aqui que fala que não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Essa é uma parte que me tocou assim profundamente, porque a gente precisa sair também um pouquinho desse conformismo, né? É óbvio que a gente precisa ter a resignação para poder aceitar, né, as coisas, os desafios que vão surgindo na nossa vida, no dia a dia, tanto individual quanto coletivamente. Mas a gente também não pode ficar nesse conformismo, a gente não pode ficar, como diz aqui, na lamentação o tempo inteiro, né? Porque problema todo mundo tem, né? Uns mais, outros menos, mas todos, né, temos. Cada um, nós temos problemas individuais e tem os problemas coletivos de sociedade, que a gente precisa avançar junto. E essa parte me tocou profundamente porque, de verdade, é uma das coisas que a gente mais faz, né? É ficar lamentando as coisas que acontecem, é ficar replicando as notícias difíceis, é ficar dando mais margem para comentário, vibrando mais ainda, né? E é uma vibração sempre negativa, né? Quando a gente fica falando dos problemas.
E aí, é só abrir um parêntese também, porque tem um lado saudável, que é o lado de você, é, é, como é que eu vou dizer? Conversar com um amigo, você bater um papo, você colocar um pouco para fora, você esvaziar, né? Porque isso eu acho que é um movimento assim positivo. Porque a gente também não pode ficar acumulando, acumulando, acumulando. É preciso também você ter com quem compartilhar, você ter com quem dividir, poder conversar, ouvir um conselho, às vezes ouvir uma perspectiva diferente. Às vezes a pessoa, você está tão ali atormentado com aquele problema e você acha que ele é gigantesco, e às vezes você conversa com uma pessoa, pelo fato dela estar de fora, ela tem um olhar diferente da situação, e às vezes ela tem condição de te dar um conselho que vai te iluminar para algo que você achava que não tinha saída. Então, eu penso que a gente, no momento atual que a gente está vivendo, individual e socialmente, a gente tem que focar mais nesse ponto. Né? Essa questão dos talentos, de fato, né, as escrituras dizem, né, até esse texto aqui também fala, o comentário do Emmanuel, que foi dado a cada um de acordo com a capacidade que se tem. Mas como é que a gente mede a nossa capacidade? A gente só mede a nossa capacidade tentando, fazendo, né, se arriscando. Então, tendo coragem, tendo fé, tendo perseverança, resistindo. Então, é importante a gente tentar pensar sempre por esse ponto de vista, tentar ver por essa perspectiva de que, poxa, se todo mundo passa por dificuldade, por que eu também não vou passar? Eu sou melhor do que os outros? Não, não sou. Né? E se as pessoas vencem as dificuldades delas, por que eu também não vou vencer as minhas? Né? As outras pessoas são melhores do que eu? Não, não são. Isso a gente tem que tentar carregar para dentro do nosso coração, até para dar um pouco mais de estímulo, né, de incentivo, para a gente poder viver o dia a dia, porque realmente está tudo muito difícil, está duro, né? As pessoas estão com necessidades das mais diversas, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos afetivos, é no ambiente de trabalho, é no ambiente de estudo, é tudo muito competitivo, as pessoas estão assim, fala-se bem, mas a prática nunca corresponde ao que se diz. Na maioria das pessoas tem sido assim, né? E até conosco mesmo, a gente tem mais facilidade de falar coisas positivas do que fazer coisas positivas, né? Então, a gente tem que tentar pegar uma situação como essa, melhorar para progredir, mas tentar realmente se esforçar mais para praticar, como o senhor Lécio falou, né? Que a gente precisa se esforçar um pouco mais. É uma luta que é diária e a gente tem mecanismos de auxílio. Né? A gente tem como recorrer às nossas preces, a gente tem como recorrer, como eu falei antes, a bater papo com um amigo, conversar com alguém que seja da tua confiança, para poder dividir alguma situação. Não é? Você pode buscar nos livros da doutrina, né? Assistindo às palestras, indo no centro, assistindo de casa mesmo, dependendo da circunstância. Então, a gente tem mecanismos de auxílio. E o interessante é que a gente ficou, antes dessa fase, até de pandemia e tudo, a gente ficou durante um bom tempo sendo avisado pela espiritualidade, né, que tempos difíceis viriam. E a gente sempre achava que o difícil era o momento que a gente já estava vivendo, né? E não imaginávamos que pudessem acontecer coisas mais difíceis ainda. Hoje, a gente já está achando tudo muito difícil, tudo muito complexo, mas a gente não sabe se daqui para frente vão acontecer coisas ainda mais difíceis do que a gente está passando agora. Então, se a gente puder aproveitar todas as oportunidades que estão ao nosso alcance para dar uma refrigerada na mente, né? Reforçar a nossa fé, tentar seguir e multiplicar os talentos, que é o que trata, né, o texto de hoje, nunca querendo ser melhor do que os outros, mas assim, tentando fazer a nossa própria parte, não é? Mesmo porque a evolução, ela é individual, né? Então não adianta você se achar evoluído, querer, né, compartilhar a tua evolução com o outro, porque não vai funcionar dessa maneira, né? O que é bom para a gente é interessante a gente ter o gosto de compartilhar, de dividir, né? De passar para o outro, né? Que nem nós, né? Nosso grupo de amigos, né?
do grupo do WhatsApp, a gente tem a oportunidade de ver um assunto interessante, a gente vai lá e coloca, uma palestra interessante, a gente vai lá e coloca. Isso, assim, tem que servir para a gente de motivação, tem que servir para a gente de uma caminhada, mesmo sabendo que tem dias que a gente vai conseguir, tem dias que a gente vai estar mais lá embaixo, mas a gente parar de lamentar tanto, parar de gastar muita energia só nas nossas dificuldades, mas gastar mais energia nas soluções das coisas. Porque se a gente realmente consegue utilizar todo o nosso potencial, tudo aquilo que a gente tem de recurso nosso, cada um com o seu, a gente alcança patamares assim que a gente nem consegue acreditar. Tudo por um pouco de esforço. Né? E tem até uma pergunta, obviamente eu não vou lembrar o número, né, da pergunta do Livro dos Espíritos, mas tem uma pergunta que fala, né, sobre a questão do que é preciso fazer para se melhorar, uma coisa nesse sentido, né? E os espíritos responderam que fazendo um esforço que não é tão grande assim. É mais ou menos essa resposta, né, que ele dá. São esforços, sim, para a gente poder evoluir. Por quê? Porque a cada um é dado de acordo com a sua capacidade. Deus, na inteligência suprema dele, sabe que a gente está ainda num estágio de evoluir bem pouco. Mas evoluir pouco não significa não evoluir nada. Significa que a gente não vai conseguir dar saltos muito altos, mas a gente pode dar um passinho de cada vez. E é esse passinho de cada vez que a resposta dos espíritos vem mencionando. São esforços que não são tão grandes assim. Por quê? Porque a gente se deixa levar nas pequenas coisas. A gente não observa os pequenos movimentos. A gente, muitas vezes, a gente quer fazer grandes realizações, né, grandes coisas, e não se dá conta que, às vezes, é no simples que a gente cresce. Né? Que nem aquela a palavra, né, de Jesus que fala, né, que a gente precisa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a nós mesmos. E como ele também amou, né, a todos nós. Se a gente não consegue fazer as coisas mais simples, os gestos de carinho, de atenção, de cuidado, mais simples, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como é que a gente vai ter condições de querer almejar grandes feitos, né, na evolução? Não é dessa forma, né, que funciona. A gente tem que procurar se preocupar com aquilo que nos envolve primeiramente. E não necessariamente ficar só no nosso ciclo da nossa casa, né? Não é nesse sentido, né, que eu quero dizer. Mas as pessoas que estão próximas de nós, a gente não está dentro de casa o tempo inteiro. Então a gente está no ambiente de trabalho, então aquelas pessoas naquele momento são o nosso próximo. Então, é você ter para com essas pessoas a atenção, o cuidado, o respeito que você puder ter de acordo com a situação. Você está num mercado, você está num banco, tudo bem, é transitório, você está ali de passagem. Mas é a mesma coisa, o movimento é o mesmo. Aquelas pessoas são os seus próximos. Então, com aquelas pessoas que, se tiver a situação, a necessidade, você deve, né, dedicar a tua atenção, o teu cuidado, o teu carinho. E nisso a gente vai caminhando, a gente vai seguindo. E nesses pequenos movimentos a gente vai vendo que a gente avança, sem nem perceber. E daqui a pouco a gente percebe que aquele problema que a gente está achando que é gigantesco, daqui a pouco não vai ser tão grande assim. Porque a gente se adapta, a gente se ajusta às situações, a gente vai se adequando, a gente precisa desenvolver mais a nossa resiliência, a nossa paciência, acima de tudo, a nossa confiança em Deus, né? A gente precisa estimular mais o nosso conversar com Deus mais abertamente, mais francamente, porque Deus sabe todos os nossos pontos fracos, né? Então, a gente não precisa ter tantos receios assim para dividir com Deus as nossas fraquezas, né? Porque Ele já sabe. Mas é bom a gente ter esse vínculo, né? A gente estimular esse contato para a gente ganhar confiança e seguir em frente. Então, esse se melhorar, eu acho que depende disso, da gente ter um pouco mais de coragem. À medida que a gente tiver um pouco mais de coragem, ter a nossa percepção um pouco mais aberta e parar de se lamentar tanto, de achar que o nosso problema é sempre maior do que o dos outros, a gente avança. Eu acho que é importante a gente caminhar nesse sentido. A força de vontade que também impulsa a gente, né? Porque se a gente não tiver aquela força de vontade de se corrigir
daquilo que a gente anda vendo que não está dando certo, né? A gente continua, né? Naquilo mesmo, né? Então, a força de vontade é também bem importante, né? É importante também, né? Porque, por exemplo, eu dou o meu exemplo, que eu estava assim muito só querendo ficar na cama. Aí eu disse, não, não pode ser assim. A coisa tem que ser diferente. Não posso continuar dessa forma, né? Eu não tenho nada, eu vivo fazendo exame, né? Não dá nada demais, né? Meu ferro aqui é baixo. Sou tecnologia só, com pouco ferro. Mas, então, se a gente não se esforçar, a gente acha que a gente não tem capacidade de nada mais, né? Vai perdendo a vontade de fazer as coisas, vai perdendo, né? O dia vai passando, você não faz nada, assim, não tem vontade de... Você se recolhe, né? Se encolhe, né? E a gente tem é que crescer, não tem que se encolher, né? A gente precisa crescer, né? E não se encolher. Porque se encolher, a idade já vai enferrujando tudo, né? Então, tudo se desgasta, né? A cabeça é a primeira, né? Ela já está deficiente, né? E, e o corpo vai também como minguando, né? Igual como você fica com o corpo paralisado, no gesso, né? Você o que tem que fazer? Fisioterapia, se movimentar, fazer um exercício, né? Então a gente tem que fazer aquele exercício de vontade, né? Porque senão fica, segunda-feira eu vou, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou ao centro, na semana que vem, né? E o tempo vai passando e e cada vez, né, vai diminuindo o nosso tempo aqui, né? A gente vai se perdendo, né? Perdendo, às vezes, a oportunidade de ficar mais tempo para poder crescer um pouquinho mais. Né? Essa passagem dos talentos, ela nos chama muita atenção para os nossos compromissos, que todos nós somos embutidos desses talentos. Ninguém nesse mundo veio na Terra sem talentos. Todos nós, sem exceção, temos os talentos. Agora, o desenvolvimento desses talentos, aí já é questão de cada um de nós, porque tem o nosso livre-arbítrio, aí foi uma coisa que vocês falaram muito aí, vontade. Gente, a vontade é tudo. Não adianta nós termos talento, não adianta nós termos recurso, não adianta a espiritualidade querer, o nosso mentor querer, Deus querer, Jesus querer, se nós não quisermos. Porque o maior responsável por tudo isso somos nós, porque somos os maiores necessitados. Porque o progresso deles, eles já fizeram. Agora falta o quê? Falta o nosso. Então não adianta Deus nos dar esse talento, como ele deu. Está aqui o exemplo do preguiçoso, que deu apenas um talento, porque apenas um, ele fez o quê? Anulou. Talento? Eu enterrei, Senhor. Ah, porque sei que sei, faz onde não. Olha, agora você veja como é que nós somos. Ah, Deus vai fazer por mim. Ah, Ele é poderoso. O Senhor colhe de onde Ele não planta. Então, quer dizer, minha parte eu não vou fazer e eu não tenho, e meu compromisso. Deus me deu aquele talento para que eu multiplicasse, não para que eu enterrasse. Ou seja, cada um de nós estamos com esses talentos. Quantas pessoas por aí enterrando seus talentos? Ou seja, se Deus, Pai misericordioso, nos deu essa oportunidade de multiplicar nossos talentos, só depende agora de nós. Como a Eliane falou, uma coisa bem, bem assim, clara aí. Nós não estamos sozinhos, sempre temos ajuda do alto, sempre temos alguém nos impulsando. Mas o problema é quando nós não queremos ser impulsados. O problema é quando nós não queremos ser ajudados. O nosso ego é tão grande que a gente acha que está bem assim. Nós nem nos achamos doentes, nós nem nos achamos orgulhosos, nós não nos achamos egoístas.
somos perfeitos, somos homens de bem. Para nós, olha como nós somos. Nós, sociedade, estou falando nós, sociedade. Nós nos encontramos homens de bem, aonde nós não conseguimos ainda trilhar nenhum talento do homem de bem. A gente se acha, mas na realidade nós não somos. E aí, no texto de Emmanuel, como o senhor Laércio leu, ele fala que vocês também já falaram, para a gente parar das reclamações, né, e lamuras, né, lamentações, né, que ele fala aqui, das queixas, né? Quanto tempo nós perdemos nas queixas, gente? Quanto tempo nós queixamos do governo, nós queixamos do companheiro orientador do centro espírita, nós queixamos do pastor, nós queixamos do padre e justificamos a nossa ausência nos templos por causa dessas pessoas, porque nós queremos colocar empecilhos usando terceiros, sendo como vocês mesmo já falaram aí. Quando nós queremos, quando nós temos vontade, ninguém nos impede. Só precisa ter o quê? Boa vontade e querer se deixar se levar, ou seja, querer deixar ouvir a voz do alto, e entender, escutar essa voz e pôr ela em prática. Porque não é só falar, é também realizar, porque, como vocês falaram, a gente fala muito e faz pouco. Mas o nosso objetivo aqui é estudar a lei de Deus, entender que ela foi feita para cada um de nós e tenta não se esforçar para colocar ela em prática. São momentos que nós vamos falhar, porque nós somos falhos, nós sabemos disso, não é nenhuma novidade para nós, que tem momentos que nós vamos falir, mas tem momentos que nós vamos levantar, porque nós entendemos que a queda faz parte, mas fica como uma experiência, às vezes até amarga, mas quando a gente erra numa situação, provavelmente a gente não vai querer mais errar naquela situação que a gente sabe que não foi legal. Então, é uma experiência que nos impulsa a ser mais forte ainda. Isso se nós tivermos olhos de ver. Então, precisa que a gente entenda que essas informações que Jesus trouxe dos talentos é para nós, não é para os homens daquele tempo, não é para mim, é para vocês, é para cada um de vocês aí, porque nós temos esses talentos dentro de nós, e o desenvolvimento desses talentos só nós é quem podemos fazer. Aí muitas vezes nós vemos aqui no nosso planeta Terra muitas complicações, gente que está envolvido totalmente na complicação, gente que tenta se manter, outros que tentam sair, consegue até estar fora de certas situações, e a gente se pergunta, ué, mas não estamos todos no mesmo barco? Estamos todos no mesmo barco, só que cada um tem sua direção, vai dar a sua direção, cada um é o seu condutor. Nós não podemos deixar a nossa vida ser conduzida pelos outros. Justificar, como acabamos de falar. Eu não vou, sento porque não vou com a cara do orientador, não bate bem, meu santinho não bate bem. Não vou na igreja por causa do padre, porque... Não, nós não temos que colocar empecilho por causa dos outros. Nós não vamos porque nós não queremos, é muito mais fácil falar isso. Não temos vontade. Não determinamos ainda isso para nós, só que nós estamos retardando o nosso progresso. Nós estamos retardando o nosso conhecimento, e nós sabemos que as informações é uma bússola para a nossa compreensão da lei de Deus. Porque sem entender a lei de Deus, nós vamos ser muito mais ignorantes, nós vamos ser muito mais rebeldes, como teve uma passagem no Céu e Inferno do estudo dessa semana, onde uma mãe, o filho tinha na programação dele de desencarnar jovem. Então, a mãe, apesar de só ter um filho só, ela não compreendeu que os filhos nossos não são nossos, são de Deus. Nós somos apenas educadores, mas já vem aquela coisa do apego. E a gente sabe que não é fácil para a mãe perder um filho. Sendo que se ela tivesse mais um pouquinho de paciência, ela ia entender o porquê que aquilo aconteceu. Mas o que aconteceu? Logo imediato ela também tirou a vida porque ela queria ir junto com ele. E chegando no mundo espiritual, a revolta dela foi muito grande, que na mente dela, Deus, que dizia, como ela falou nas palavras, que quando ela foi invocada pela Sociedade de Paris, e ela fala para os espíritos que Deus que é esse, que Deus que diz que é Deus de amor e tirou o filho dela e levou para a luz enquanto ela se encontrava nas trevas. O Deus que tirou o filho e deixou ela na escuridão, não era para os dois estar juntos? Olha como é que nós ficamos. Olha as informações que nos está faltando, o conhecimento da lei de Deus, o entendimento da continuidade da vida, o entendimento que nada se perde, tudo se transforma, ou seja, tudo continua. E aí, o que aconteceu com essa irmã?
ela se desesperou e deu muito trabalho o plano espiritual para entender que o momento dela não era aquele. E com a rebeldia dela, com a revolta contra Deus, ela estava entardecendo o reencontro dela com o filho, porque ela só ia ter esse reencontro quando ela entendesse o processo que aquela criança, que aquele garoto, aquele jovem, morreu naturalmente, enquanto ela antecipou infringindo a lei de Deus, que é dando cabo da vida, que o suicídio nós sabemos que é uma lei muito grave, porque é uma lei que só é a lei da vida, e a vida é o dom de Deus, e só Deus pode nos tirar. Ele nos deu, ele pode saber o momento que nós temos que sair daqui do nosso corpo físico. E aí falta o quê? Informações. Então, nós não podemos dar essa coisa do desculpismo, né? Desculpar, bota sempre a culpa em marido e mulher, em vizinho. Não. A responsabilidade, ela é toda nossa, ainda porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós não vamos ter ninguém para justificar. Eu não estudei o evangelho porque eu não tinha tempo, porque meu marido não deixava, porque o vizinho fazia barulho. Não, será possível que não teremos um momento de recolhimento, para fazer uma leitura de um parágrafo e refletir sobre ele, e aprender e colocar, tentar, se esforçar, colocar em prática? É o que nós estamos fazendo, gente. E tem muita gente que, infelizmente, ainda anda surdo e cego e mudo. E essa surdez, essa cegueira no mundo espiritual vai trazer sofrimento, porque a ignorância da lei de Deus é um sofrimento que a gente sofre. Acho que a maior gravidade que nós temos na vida é culpar Deus de alguma coisa, porque o ser perfeito, digamos assim, o ser da vida, o Senhor da vida, achar em nós que ele é contra nós, e aí chega o quê? O momento da revolta. Então, essas informações que nós estamos estudando, os talentos e tanto outros mais, servem para que nós possamos compreender que nós precisamos refletir sobre essas letras, debruçar sobre elas, não passar direto, e sim repetir ela várias vezes, meditar sobre essas informações de como nós temos esses talentos, como nós estamos cheios de talento. Deus confiou talento em todos nós. Cada um desenvolve de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu esforço. E aí cada um vai responder perante a lei divina, perante o Pai, vai chegar no mundo espiritual com os talentos que foi multiplicado ou enterrado, com os nossos esforços aqui. O seu Lécio falou uma coisa muito legal e é justo. Não tem trabalho sem esforço. E não tem esforço sem luta. Não tem luta no acomodismo, gente. Não tem luta de braços cruzados. E nós ainda achamos que nós não somos capazes, nós não somos dignos de passar por problema, por sufoco, por dificuldade. É justo que isso aconteça para que nós nos fortaleça. As dificuldades, ela vai acontecer. Hoje vai ser na casa de A, amanhã na casa de B, depois vai ser na minha casa. E Deus é tão bom que vai me dar força e suporte para que nós suportamos digamos assim, as adversidades, porque elas só vêm de acordo com as nossas possibilidades. Então, nós não vamos pensar que nós vivemos o tempo de paz, o tempo de harmonia, de alegria, de sorriso, não. Vai ter o tempo de tempestade. E o tempo de tempestade é o tempo melhor que tem para o nosso aprendizado, que a gente reflete muito sobre as nossas ações e faz uma viagem por dentro do nosso interior, nos perguntando a nós mesmos: o que eu posso fazer para que isso melhore? O que eu deixei de fazer que, de repente, poderia modificar essa situação? Porque nós sabemos que, de acordo com o nosso trabalho, nossa reação, nosso entendimento, tudo pode ter um percurso diferente. Agora, quanto mais rebeldia, quanto mais ignorância, mas o sofrimento vai bater, porque nós ainda não aprendemos a lição e nós só vamos sair do planeta. Aliás, nós só vamos sair da nossa ignorância, nem do planeta, da nossa ignorância, quando nós aprendemos uma lei de amor. E nós precisamos amar, porque é com amor que nós vamos crescer, é com amor que nós vamos evoluir. Com a rebeldia só vai atrasar o nosso processo de evolução. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar a respeito desse tema de melhoria, evolução, todas as nossas necessidades, que são muitas. Por isso, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós te pedimos que nos auxilie, que nos direcione, que nos mostre o caminho, que não nos deixe fraquejar, para que nós possamos sempre nos manter em sintonia com nossos amigos espirituais,
para que a gente possa receber deles as instruções que vêm do alto. Enfim, que a gente aprenda a ter mais força, a ter mais fé, mais confiança, mais coragem, para superar todos os desafios que a vida nos apresenta. Coisas que com certeza nós precisamos passar para o nosso próprio melhoramento. E que a gente possa ter uma noite, um fim de noite, né, de muita paz, de muita calmaria, que a gente tenha o nosso descanso e amanhã podermos estar de pé, revigorados, com energia para mais um dia que irá se iniciar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E viva Jesus.